minha vida, uma autoridade chama Deus. Se eu fosse, eu anotaria uma coisa para abrir sua mente. Anota assim, ó. Existe autoridade absoluta e relativa. A absoluta é só com Deus. Põe isso na sua cabeça. Pablo, tem mais algum momento da minha vida que eu tenho autoridade absoluta? Tem. Quando você é filho pequeno. Seus pais têm autoridade absoluta. Depois disso, nem seu marido, nem ninguém, nem o Satanás, nada. Ninguém tem autoridade absoluta. Só tem o quê? Relativa. Eu vou te falar uma coisa, às vezes você vai ficar meio chocado. Mas, por exemplo, uma mulher que não concorda com o sexo anal e o marido dela quer fazer sexo anal, ela fala, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Manda ele cuidar do cu dele. Vou te falar por quê. Porque essa autoridade, ela é o quê? Relativa. Se você não acredita, se os seus princípios não coadunam com isso, não faça. Só que você entende tudo errado, o que é autoridade, o que é submissão, o que é uma autoridade absoluta, o que é uma relativa. Eu lembro que quando eu quis casar com a mulher que eu sou casado hoje, alguém da minha igreja falou, você não pode casar com ela. E aí eu já sabia o que significava autoridade absoluta e relativa. Eu falei assim, eu não tenho nada a ver com a sua opinião. O que é opinião? É uma mercadoriazinha velha, vagabunda, que quem emite não tem compromisso com o resultado final. E você sabe por que eles não deixavam? Engole essa. Os líderes não deixavam a gente... Eu não tenho mais coisa não, tá? Esses estão de boa para mim, é o nível de maturidade desde a época. Mas olha que benção. Eles reforçaram o desejo em mim de querer essa mulher. Alguns desistem e, de forma submissa, se lascam na vida. Porque não sabe cuidar da própria vida, então tem que deixar os outros cuidar. A treta deles comigo era, ela é filha de gente rica e eu era pobre. Como isso foi bom? Porque de fato, se eu tivesse entregado a autoridade absoluta da minha vida nas mãos dele, talvez hoje eu teria outro tipo de vida. E eu fiquei muito grilado com isso. O que eu fiz? Fui para cima daquilo que é meu e não dei de forma absoluta a submissão que eu só dou para Deus. Eu fui para cima de Deus. Deus, o que você acha? E Deus falou, você vai se lascar aí para pegar essa mulher, vai te dar um trabalho muito mais dobrado do que você imagina. E aquilo instalou na minha cabeça. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o que me curou? O dia que eu ouvi meu sogro falar assim, ó, que nem é meu sogro na época, né? Eu só namorava com a Carol. Ele falou assim, ele não precisa ter dinheiro, ele precisa ser trabalhador honesto. Ele é isso curou minha alma. Então, quando você, por diversas vezes, dá uma submissão absoluta a alguém que só pode ter a submissão relativa, você acaba com a sua vida. E esses bloqueios de precisar de bater continência para todo mundo vai fazer você ser bloqueado na vida. Então, presta bem atenção. Por que é interessante esse tanto de bloqueio? Pelo seguinte, porque você é manipulado com facilidade. Eu confesso que eu não gosto de falar isso publicamente, mas eu resolvi fazer isso pela primeira vez, principalmente pelo YouTube, porque eu quero atingir gente em todos os 6 continentes. Eu vou te falar uma coisa, é mais barato para quem domina a terra ter você de forma alienada. Porque se de fato você for alienado, você não precisa ter seus sonhos. É só você trabalhar para nós, que a gente vai te pagar muito mal para realizar os nossos sonhos. Aprenda isso, tá? Quem não tem um próprio sonho vai ser muito mal pago para realizar os sonhos dos outros. Ok? Então mantenha-se assim. O fato de você não descobrir quem você é vai fazer um regaço na sua cabeça. Você sempre vai se achar que é um escravo na terra. Anota uma coisa assim, ó, por mais que você saiba, anota de novo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se quiser ler um lugar, está em Gálatas 5. O que significa isso? Se de fato ele chamou para a liberdade, por que você fica voltando nesse jugo de deixar alguém te escravizar emocionalmente? Por exemplo, alguns aqui, quantos aqui pessoalmente são casados aqui? Presencialmente, levanta a mão. O fato de vocês serem casados. Se vocês tiverem dependência emocional no casamento, vocês vão sempre sofrer e depender do outro. Alguém fala, mas casamento é dependência. Mentira. Casamento é 2 plenos juntando para fazer um pleno. Como assim? É simples. Se eu sou numeral 1 e caso com a pessoa que é 0,5, que é pela metade, a multiplicação dos dois dá 0,5. Então entrou um pleno com 1 pela metade, o da metade vai sugar o outro, os dois vão ter a nota do pior. Mas se eu sou 0,5 e sou casado com 0,5, a multiplicação dá 0,25. Aí vai sugar tanto do outro, nós vamos ficar pior na conta. Agora, se eu sou 1 e multiplico com 1, a multiplicação de 1 dá quanto? 1. Isso é ser pleno, unidade. Mas os bloqueios, para que esse tanto de bloqueio? É simples, para você não parecer mais semelhança dele.